A paz do Senhor, povo de Deus, mais um dia do programa Oficina da Alma do Coração de Deus para o seu coração. Aqui quem fala é o Presbítero Nilson, como sempre. Está aqui também o irmão Aldo, que vai dar a paz do Senhor aí. Olha aí, irmão Aldo aí, ó. Bom dia para todos. Isso, irmão Aldo, mais uma vez aqui presente. E nós vamos meditar hoje no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Isso, capítulo 1, que Deus tem colocado no meu coração. Deixar uma reflexão para os irmãos e explicar aos irmãos a respeito do que significa oração, petição e intercessão. E também eu vou mostrar que nós sempre temos um advogado e um juiz para julgar a nossa causa. O texto base, irmão, que nós vamos deixar hoje se encontra lá no capítulo 1 de 1 Samuel e o versículo 18, que diz assim: e disse ela. Quando a Bíblia fala e disse ela, já que o livro é em 1 Samuel, nós estamos falando de Ana. E disse ela, ou seja, e disse Ana: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho comeu, e o seu semblante já não era o mesmo. Em algumas traduções bíblicas está dizendo que o seu semblante já não era triste. Mas Ana, ela passava em uma situação difícil, que a Bíblia fala que ela tem uma competidora por nome de Penina. Mas Deus, mesmo Ana naquela situação, Deus é que estava no controle. Deus em nenhum momento tinha abandonado Ana, mas Deus cerrou e fechou a madre de Ana. Mas Penina, por ter gerado filhos, ela ficava ali afrontando Ana. Mas Deus tinha promessa na vida de Ana, porque se você observar o versículo que fala aqui do capítulo 2 e o versículo 21, se não me falha a memória, diz que Deus, quando visitou Ana, o Senhor visitou ela e ela concedeu 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Ou seja, ela teve 3 filhos com 2 filhas e o jovem Samuel. Então, a gente, na matemática, a gente vê que ela teve 3 filhos e 2 filhas mais Samuel. Então, normal é 6, né? 6 filhos. E Deus concedeu a ela, porque no versículo 19, Deus fala com ela, Deus promete, porque Deus se lembra dela. Que diz assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Aqui no versículo 19 do capítulo 1 diz que o Senhor se lembrou dela. Já no capítulo 2, versículo 21 diz que o Senhor visitou ela. Glória a Deus. Washington, a paz do Senhor, meu querido. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tem uma grande, irmão, diferença. Porque primeiro Deus promete e Deus cumpre. Porque a oração, irmão, ela é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras ou pensamento, que inclui confissão, adoração, comunhão, gratidão, petição pessoal e intercessão pelos outros. Mas, irmãos, também nós temos a súplica, porque a súplica, ela é um pedido feito com muito afinco. O que é afinco? É perseverança e persistência. Ela é feita com muito afinco e insistência. Mas a petição, ela é algo mais diferente ainda, porque se a gente for levar num código penal brasileiro, você vê que na Bíblia está do mesmo jeito. Porque você, para ir a um juiz, você tem que contratar um advogado, para o advogado fazer uma petição ao juiz. A mesma coisa é na Bíblia. Nós temos Deus como juiz e Jesus como advogado. Porque a petição é a exposição dirigida ao juiz pelo advogado quando se quer dar prosseguimento à causa, ação ou consequência de pedir. Ou seja, nesta manhã, irmão, quem está julgando a tua causa é Deus. Deus é que está julgando a tua causa. E Jesus é que está
se aproximando do juiz para fazer a tua petição. Porque lá em Salmos, capítulo 75, versículo 7, se não me falha a memória, é 75:7, a Bíblia relata que Deus é o juiz, a um abate e a outra exalta. Aqui, ó. Mas Deus é o juiz, a um abate e a outra exalta. Mas para se aproximar do juiz, nós temos que ter o advogado, que está lá na primeira epístola de São João, no capítulo 2, versículo 1, que diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Mas se você observar no capítulo 5 e do versículo 14 e 15, ele diz assim, ó: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, não é segundo a sua vontade, segundo a sua vontade, se pedimos alguma coisa, ele nos ouve. E o versículo que diz: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Deus, irmão, ele sempre está atento a tudo. Se você observar, irmão, a respeito da oração, da petição e da súplica, Deus nunca deixa o justo sem resposta. Assim como Asaf, porque o Salmo 75 é um salmo de Asaf. É o salmo de Asaf, que Asaf, ele simplesmente estava passando uma situação difícil. E por essa situação difícil que Asaf estava passando, só lembrando que Asaf era o salmista depois de Davi, porque Davi é o maior salmista que tem, Asaf é o segundo, que ele tem 10 salmos, Asaf. E ele estava passando uma situação difícil, porque Asaf, ele contestava, porque ele orava pelos outros, e Deus agia, Deus curava, Deus salvava, Deus dava livramento, Deus restaurava. E isso tudo Asaf estava vendo. Mas acontece que a esposa de Asaf em casa, ela estava enferma, mas ele orava e nada acontecia. E Asaf, irmão, ele estava vendo essa diferença. Olha, eu oro pelos outros, Deus cura, Deus faz, mas quando eu oro para dentro de casa, eu não vejo o mesmo trabalhar. Mas é uma coisa que eu creio em um modo de explanar esta mensagem, que como se Deus estivesse dizendo: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Porque se você está cuidando daquele que Deus ali te enviou, que Deus te mostrou para tu cuidar, automaticamente quando você vai lá, Deus está tomando conta da tua casa, da tua esposa, dos teus filhos, de toda a tua família. É uma conexão, irmão, que eu gosto de dizer que é direta. Tem uma ligação direta. Que Asaf, ele estava vendo essa situação. E de tudo, Asaf era um levita. E era uma época onde estava sendo construído o templo de Salomão. Por que Deus não permitiu Davi construir? Deus permitiu Salomão. E tinha muitos levitas jovens, mas Salomão fez: não, eu quero o melhor. Só para você ver que nós temos que dar o melhor para Deus. E Salomão exigiu o melhor. E muitos ali viu que Asaf já estava avançado de idade, mas Salomão fez: não, eu quero ele. Deus mostrou, é ele é o melhor. Não estamos aqui desmerecendo nem os levitas novos, não, mas só que naquela época Deus queria Asaf. Mas acontece que Asaf, ele estava com a esposa enferma em casa. E Salomão mandou requisitá-lo, porque ele queria um coral lindo na inauguração, no templo que Deus ali o permitiu construir. Mas acontece que quando ele estava ali se preparando para ir ao templo, para adorar o Senhor, a esposa dele fez: vai, que eu ficarei bem.
E Asaf vai ali louvar, mas ele ainda estava meio desgostoso, triste, porque ele estava indo adorar, mas ele estava com o pensamento da esposa dele em casa. Mas quando ele chega lá, ele adora, a glória de Deus desce naquele lugar. Deus se faz presente. E ele, quando termina a festa, ele não fica, ele vai direto para sua casa. E ele questiona, porque a esposa dele faz mesmo assim: como foi a festa? Aí ele faz: foi uma bênção. Deus falou tremendamente naquele lugar. Deus recebeu o louvor. Mas eu não entendo, porque a situação lá está de um jeito e aqui está de outro. É aquele negócio que eu disse: cuida dos meus, que eu cuido dos teus. Asaf não entendia porque o ímpio prosperava. Mas observa que você vê o ímpio prosperar aí, mas você vê o ímpio, ele prospera, mas é um negócio passageiro. E quando tem um que tem crente na família, porque tem a certeza que tem crente que está orando por aquele. Sempre tem um crente que está orando por um ímpio da família. E às vezes não cai, porque Deus está recebendo a oração daquele justo que está no meio, daquela coluna que está ali naquela família. Você pode ser uma coluna que Deus está levantando nesta manhã. Você pode ser uma coluna. Você pode ser um Asaf da vida que pode estar passando uma situação difícil e está muito preocupado. Mas Deus está dizendo: ei, olha para mim. Não fique triste não. Porque Deus, Ele é resposta na tua vida, como foi resposta na vida de Asaf e na vida de Ana. Porque Ana fazia petição, orava, era súplica, e Deus respondeu ela. E a adversária dela foi o que? Envergonhada, porque Deus tinha ali uma intimidade com Ana. Ela passou uma situação difícil. Tem pessoas que veem tu passar uma situação difícil e julga logo, ixi, é bem pecado. Mas eu te mostro que não é pecado, porque às vezes as coisas que acontecem na nossa vida é para a glória de Deus se manifestar na nossa vida. Porque a Bíblia relata lá em João, capítulo 9, onde fala a respeito do cego de nascença, que Deus tem algo, bom dia, que Ele permite para a glória dele se manifestar. Muitas pessoas não entendem o trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Mas Deus, Ele é um Deus que gosta de fazer surpresa. Foque principalmente nisso, que Deus, Ele é um Deus de surpresa. No capítulo 9, aqui que fala do cego de nascença, ele diz assim: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse assim, cego? Ou seja, você vê que as pessoas que andavam de lado de Jesus, discípulos, foram os primeiros a julgar, perguntando: quem pecou? Quando aí você está passando uma situação difícil, pergunta: ixi, isso aqui dali é bem porque pecou, fez alguma coisa errada. Mas não, Deus pega, repreende eles com uma resposta, que Deus diz assim: Jesus respondeu, nem pecou ele, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Mas muitos, depois que Deus ali curou ele da cegueira, porque a Bíblia diz que ele foi e se lavou no tanque de Siloé, mas você observe que ali foi uma cura em duas etapas. Foi em duas etapas, porque Deus fez: vai e te lava no tanque de Siloé. Deus deu a palavra e ele foi se curar, foi lavar. Foi em duas etapas. Se você vê lá o cego de Betsaida, ele ali também é em duas etapas. Por quê? Primeiro, a Bíblia relata que a cura, lá em Marcos capítulo 8, diz que a cura daquele cego veio de acordo de como ele orava. Eu acho interessante, porque se você orar pouco, a tua cura vai lenta. Se tu orar pouco, a tua bênção vai vir lenta. Porque a Bíblia diz lá no rodapé de Marcos, do capítulo 8, é o capítulo 8 mesmo, que fala da seguinte maneira, 8:22. Cadê? 8:22. O rodapé diz assim, ó: vemos Cristo acomodado, o poço
do seu poder a debilidade da fé do cego. Foi curado lentamente, porque creu lentamente. Olha aí. Se eu e você crer lentamente que Deus pode fazer, também a tua bênção vai vir lenta. Mas se você crer com eficácia, com aquela fé, vai vir forte. Deus vai vir agir com muita rapidez na tua vida. Mas se está lento, irmão, tua fé, que Deus nesta manhã Ele derrame aquela fé, que Ele te restitua a tua fé nesta manhã, e que você venha crer mais em Deus, porque tem momentos que a gente prefere acreditar na pessoa do lado, na pessoa, num amigo, num vizinho, mas nesta manhã Deus está dizendo que é para você depositar a tua fé nele. Deposita a sua fé em Deus, deixa Deus trabalhar na tua vida, que você vai ver uma transformação tremenda que Deus vai fazer. E só lembrando, Deus, Ele pegou, se lembrou de Ana, e nesta manhã Deus também está se lembrando de você, porque você está orando por Deus. E por Deus se lembrar, Deus esta manhã também vai te fazer uma visita. E você não vai entender, você não vai compreender, mas simplesmente você vai começar a se alegrar, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém, irmão? Esta é a reflexão que eu deixo nesta manhã, e que eu creio que Deus é Deus de providência e vai fazer muito mais. E vamos fazer uma oração novamente nesta manhã. Soberano Deus e eterno Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Deus, abençoa, meu Pai, todo o pão de cada dia, meu Deus, a porta de emprego, Senhor, cada um que está trabalhando nesta manhã de porteiro, que trabalhou à noite, o hóspede, Deus está alcançando aí, te protegendo, tu e tua família, protegendo o irmão Aldo, visitando a família do irmão Aldo, a esposa, a filha, a mãe, visitando a minha esposa, meus filhos, toda a minha família, porque Deus é o Deus onisciente, presente e potente. Oh Deus, abençoa, Senhor, todas aquelas pessoas que me pediram oração, meu Pai, que nunca me esqueça de apresentar cada uma, mas que o Senhor conhece o nome e endereço, meu Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, os enfermos. Abençoa, Senhor, todos aqueles que estão nos hospitais, meu Pai. Os policiais também, Senhor. Todos, meu Pai, trabalhadores que estão saindo nesta manhã, meu Pai, chuvoso, essas chuvas de bênção que o Senhor ali permite cair, meu Pai, neste dia de quinta-feira. Oh, Pai amado e Pai querido, abençoa sempre, meu Pai, cada um de nós. E que nós, meu Pai, nunca, meu Pai, deixemos que a nossa fé venha desfalecer. Porque sabemos que lá em Crônicas, no capítulo 7:15, que a tua palavra diz: não desfaleça as vossas forças, porque para a tua obra há uma grande recompensa. Fica no olho, povo de Deus, que Deus está na tua frente e nunca te desampara. Fica na paz e que Deus abençoe cada um. Amém, bênção.